Continuando a nossa série, o maravilhoso plano de Deus para a sua vida, o maravilhoso plano de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos estudar fazendo parte da família de Deus. Deus, dentro da sua maravilhosa graça, do plano que Deus tem para cada um de nós também, para minha vida e para a sua vida, Deus, Ele deseja que eu e você façamos parte da família dele. Deus nos criou para fazermos parte da família de Deus. Deus nos criou para fazendo parte dessa família dele, nós vivemos para a glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 1, no verso 5, Efésios 1, verso 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus, ele é amor e por isso ele dá um imenso valor aos relacionamentos. Deus, ele nos criou para sermos, Deus nos criou para vivermos para a honra e para a glória dele. Mas Deus também nos criou para sermos filhos dele, filhos redimidos, lavados, comprados, perdoados através do sacrifício poderoso e suficiente de Jesus. A nossa natureza, ela então recebe a bênção do Senhor, e como Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, nós somos novas criaturas, nós somos homens e mulheres renascidos, mas renascidos em Cristo nosso Senhor. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Deus, ele se torna nosso Pai, e aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso, aquela ideia popular que se tem, que todo mundo é filho de Deus, não é assim que a Bíblia nos informa, não é assim que a Bíblia nos ensina. A carta de João, no capítulo 1, no verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, não é toda pessoa que é filha de Deus, mas aqueles que se tornaram uma só família, uma família só espiritual com o Senhor. É isso que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. É interessante porque essa palavra Abba não é apenas não é apenas o sinônimo de, ou a tradução para pai na língua portuguesa, mas a palavra Abba é uma palavra que tem por sua origem a maneira íntima que uma criança chamava e clamava pela presença do seu pai. Abba é a nossa tradução de papai, paizinho, ou seja, demonstra uma intimidade além, demonstra uma intimidade real, profunda, verdadeira. Por isso Paulo ainda, Gálatas capítulo 3, verso 26, nos informa: todos vocês são filhos de Deus, mas através da fé em Cristo Jesus. Eu não sou filho de Deus porque eu nasci. Eu não sou filho de Deus porque minha mãe era muito crente, ou meu pai era um homem muito bom, ou porque eu sou muito honesto, ou porque eu sou muito piedoso, muito caridoso, ou porque eu trato todo mundo bem, e porque eu nunca fiz nada tão grave, tão errado assim. Então eu sou filho de Deus porque eu sou uma pessoa boa. A Bíblia, ela nos ensina, e a nossa regra de fé e prática, nós temos, e você tem o direito de discordar da Bíblia, não acreditar na Bíblia, mas a Bíblia, para nós que amamos o Senhor, é a nossa regra de fé e prática. E ela diz que nós somos filhos de Deus, mas somente através de Cristo Jesus. Agora, a grande pergunta para nós, diante desse assunto, é: qual é o benefício, ou quais os benefícios em fazer parte da família de Deus? Quais os ganhos? Quais os lucros? Qual é o que eu ganho em pertencer, em fazer parte dessa boa família, a família do Senhor? Primeiramente, Gálatas capítulo 4, no verso 7. Gálatas 4, 7, diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou
herdeiro. O grande benefício de nós fazermos parte da família do Senhor é porque nós recebemos os privilégios da família. E nós, como partes agora dessa família de Deus, nós temos o direito dado pelo nosso Pai da herança que o Senhor tem para os seus filhos. Mas talvez a pergunta que surja na nossa mente, quando nós lemos que agora nós somos filhos e também Deus nos tornou herdeiros de Deus, a pergunta muito simples e muito clara é: o que exatamente é essa herança? O que exatamente eu tenho para ganhar? O que exatamente o Senhor tem para me ofertar, para me oferecer? Então, a primeira grande bênção dessa herança é que nós seremos levados para estar com Deus para sempre. A primeira bênção que nós recebemos com essa herança que o Senhor tem para nós é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós não estaremos para sempre afastados, apartados do Senhor, mas estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1 ou 5, verso 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10. A palavra diz assim: Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Ou seja, essa ideia, esse pensamento, quer estejamos acordados ou dormindo, quer estejamos vivos ou mortos, nós somos do Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor. É a ideia da inteireza da vida, são todos os momentos, todas as nuances, todas as situações da nossa vida, até a mais derradeira, quando nós partirmos, quando nós morrermos. Mesmo nesse momento, o Senhor nos sustentará e nos tomará para si, nos levará para si e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, a vida é uma bênção e uma alegria, uma delícia na presença do Senhor. Mas a morte, aos olhos do Senhor, também é um motivo de alegria, porque a morte do cristão significa que você está voltando para casa. Você está voltando para um lugar de maravilha, de delícia, onde a tristeza, a velhice, a enfermidade, a pobreza, a violência e tudo que é ruim que nós conhecemos no nosso mundo simplesmente não mais existirá. Por isso, nós não nos espantamos com o fim e com a morte, mas entendemos que ali é a presença doce, santa, de prazeres inigualáveis, que é a presença do nosso Deus. Mas uma segunda bênção e um segundo ganho dessa herança que está dentro da herança do Senhor é que nós seremos livres de toda dor, de toda morte, de todo sofrimento. Nós estaremos livres dos piores medos e males da nossa existência. Nós estaremos diante não mais do que nós não conhecemos, não mais daquilo que nos faz entristecer, não daquilo mais que nos afasta, mas daquilo apenas que nos aproxima do Senhor. Nada mais se porá entre Deus e nós. Por isso, Apocalipse capítulo 2, verso 14, nos ensina desta forma: Deus, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Isso é coisa antiga. Agora, na presença do Senhor, não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais dor, porque as antigas coisas já passaram e tudo se fez novo. Então, uma segunda bênção de pertencermos, ganharmos e recebermos essa herança do Senhor é que nós estaremos para sempre livres da dor, do sofrimento e da morte. Uma terceira bênção que a herança que o Senhor tem para os seus filhos traz é que nós seremos levados para participar da glória de Cristo. Nós não apenas estaremos nos céus, o que já é demais para nós, mas nós também participaremos da glória do próprio Senhor. Romanos capítulo 8, verso 17. E você certamente está notando que nós estamos apenas lendo o que a palavra nos ensina, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática.
Se eu quero conhecer algo a respeito de mim, do mundo, da sociedade, do próximo e de Deus, eu tenho que buscar na fonte de todo conhecimento e direção, que é a palavra. Por isso, você nota que nós estamos buscando todo o nosso entendimento na palavra do Senhor, que nos ensina e é luz para o nosso caminho. Por isso, Romanos 8,17 nos diz: se somos filhos, então somos herdeiros. A herança é para o filho. A herança é apenas para o filho. A herança é para aquele que é filho de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdaremos juntamente, conjuntamente com o Senhor, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ora, se eu participo do sofrimento do Senhor, se eu participo da vida que o Senhor tem me ensinado, e se nós temos caminhado nos caminhos do Senhor e aprendido com a sua palavra, nós, no futuro, na vida eterna, também desfrutaremos não mais da dor, não mais do sacrifício, não mais da separação, mas na presença eterna e doce do Senhor, participaremos da glória do próprio Jesus. Então, quando nós lemos tudo isso, nós vemos que todas essas bênçãos e muitas outras, elas são exclusivamente dadas aos filhos de Deus. E isso é muito importante para a gente usar de uma forma muito próxima a nós, porque o Filho de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, naquilo que dá alegria ao Pai, e tem prazer e tem desejo de testemunhar e participar da família do Senhor. Por isso, não existe cristão afastado, não existe cristão desigrejado. O que acontece é que as pessoas, elas criam uma imagem perfeita a respeito de pessoas, de instituições, e a respeito, uma visão errada a respeito do próprio Deus, uma visão que Deus não traz a respeito de si mesmo na palavra, uma visão sobre Deus que não é a visão que a palavra nos revela, mas é uma imagem humana, um desejo humano. Então, quando os meus desejos não acontecem, é muito fácil eu dizer que foi Deus que não me deu, que foi Deus que não fez, que foi Deus que não concedeu. Então eu me afasto de Deus, das coisas de Deus e das pessoas que continuam servindo ao Senhor. Então, esse texto e todos os demais que nós lemos nos mostra que nós devemos sim nos incluir na família do Senhor e anunciar publicamente e dizer: eu não tenho vergonha de fazer parte da família do Senhor. Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo de dizer: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu amo Jesus, quero servir ao Senhor na igreja, quero ser um servo, uma serva de Deus. A gente não se envergonha, pelo contrário, o Evangelho não é mais uma vergonha, uma afronta contra nós, mas o Evangelho nos alimenta, nos dessedenta, ele nos restaura, nos dá alegria, nos dá direção, nos dá ânimo, nos mostra, nos dá respostas, nos alicerça e dá suporte para a nossa vida, às vezes tão cansada, tão fatigada e tão sofrida. Mateus 28, verso 19, Jesus nos ensina assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu quero então me incluir na família de Deus. Então, para nós entendermos, e se nós queremos verdadeiramente fazer parte da família do Senhor, a pergunta que nós fazemos é: como eu participo da família do Senhor? Primeiramente, você participa da família do Senhor se reunindo com os servos do Senhor, se reunindo com a família que Deus tem constituído na terra, que nós conhecemos como igreja. Às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, como é que eu vou achar, como é que eu vou viver, como é que eu vou me reunir com a família de Deus? Se reúna com a igreja, se reúna com homens e mulheres que amam Jesus mais do que você, que estudam a palavra mais do que você, que oram mais do que você, que tem uma voz de ânimo, de adoração, de louvor, pessoas que não desagregam, mas agregam, unem, ajuntam, costuram, têm intimidade com Deus. Gente melhor que a gente.
gente que ama a Deus mais que a gente que se a gente caminhar junto, nós aprenderemos. E a maneira de nós entrarmos nessa família é através da igreja, através do batismo. O batismo faz com que eu seja recebido na igreja do Senhor. O batismo ele é carregado de uma série de significativos. Primeiro, o batismo não salva ninguém. A gente que às vezes vai se confundindo, vai misturando os ensinos ao redor e com o passar da nossa vida, vamos misturando os ensinos e a gente cai num pensamento que o batismo ele nos salva. Se eu morrer sem ser batizado, eu não vou para os céus. Se eu não for batizado, a minha oração não é ouvida. Se eu não for batizado, Deus não fala comigo. Se eu não for batizado, Deus, ele não vai me amar. Não é isso. O batismo, ele é uma resposta humana a uma ação de Deus. O batismo é uma resposta humana a uma obra que o Espírito Santo fez no nosso coração. O batismo não é para ser usado indiscriminadamente. Eu particularmente conheço gente que já foi uma pessoa que foi batizada em 5 igrejas. 5 igrejas e não segue nenhuma. Por quê? Porque ele acha que o batismo ele é uma necessidade. Quanto mais batismo, melhor. Não é assim que a palavra nos ensina. Então, primeiro, o batismo ele tem um significado próprio, ele simboliza a morte para a antiga vida e anuncia a nova vida em Jesus Cristo, além de também ser uma comemoração da nossa inclusão na família de Deus. Quando nós somos batizados, nós estamos declarando para as pessoas que nós não temos receio, medo, vergonha, mas sim, nós temos desejo de fazer parte da família de Deus. É um momento de júbilo, de alegria, de festa, de vitória. Por isso, o batismo ele é carregado de um monte de simbolismos, significados. É a nossa nova vida em Jesus. Mas o batismo, ele é uma representação apenas. O batismo é um símbolo de uma verdade que é uma verdade espiritual. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ele representa, o batismo então ele representa o que aconteceu no instante que Deus me trouxe para dentro da família dele. O batismo então ele é uma representação física, visível, de uma graça, de uma ação de Deus invisível, espiritual. Eu estou dizendo para as pessoas que sim, Jesus me tocou e eu amo Jesus e quero viver para Ele. É isso que o batismo nos ensina. Agora, algo que nós temos que sempre ter diante de nós, e eu convido a você a entregar a sua vida, e se você não permitiu que o Espírito trabalhasse no seu coração, que seja hoje o dia de você fazer isso, entregar a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Agora, algo que nós temos que ter muito claro na nossa mente, não termos dúvidas sobre isso, é que o batismo em si, o ritual do batismo, não me torna um membro da família de Deus. O batismo pode me tornar membro de uma igreja, de uma associação, de uma organização. Você se torna membro de uma igreja local, mas você, por ter sido batizado, não torna você um filho de Deus. Apenas a fé em Jesus Cristo e de Jesus Cristo faz isso por nós. Onde que a gente lê isso na Bíblia? Atos 2:41. Quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a criatura, quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, lá em Atos capítulo 2, na cidade de Jerusalém, nós lemos no capítulo 2, verso 41, o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Foi batizado apenas aquele que
creu na mensagem. Não apenas aquele que entendeu, mas aquele que absorveu, que tomou para si, que declarou sua dependência do Senhor, que foi convertido pelo Senhor e disse: sim, eu quero viver na dependência total e absoluta de Jesus. Então o batismo, ele demonstra que você já é parte da família de Deus. Você não será salvo depois do batismo. Você já foi salvo, você tem certeza do amor de Deus, por isso você entrega a sua vida ao batismo e diz diante da igreja o seguinte: eu também, como vocês, eu sou um filho de Deus, porque o Espírito Santo fala ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos ter sempre diante de nós essa certeza: nós somos filhos de Deus, não por causa de rituais, não por causa de crenças, não por causa de ensinos humanos, não por causa de experiências humanas, não por causa de algo que as pessoas fizeram por nós. Nós somos salvos e filhos de Deus, única, totalmente, exclusivamente, de forma suficiente, porque Jesus viveu, ensinou, morreu, ressuscitou em nosso lugar. Essa é a certeza que nós temos. E o convite que a palavra faz a você é que você se entregue ao Senhor. Se você ainda não teve a oportunidade de se entregar ao Senhor, dizer sim de forma séria, de forma compromissada, de forma fiel: eu quero seguir o Senhor, que seja hoje o dia da sua entrega, o dia da sua salvação, o dia da sua vida. O Senhor está próximo de todos aqueles que o adoram, de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que pedem socorro do Senhor, mas fazem isso em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você com paz, com vida e com alegria, em nome do Senhor Jesus.